Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061 9746. Artes Pedras. Avenida Sertório, 4500. Fone 33 61 27 27, Porto Alegre. Estilo Pisos. Avenida Sertório, 4500. Fone 33 62 18 18, Porto Alegre. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Está começando mais um programa Comunicando Direito, da GSUL TV, canal 6 da NET. O programa Comunicando Direito vai ao ar aos sábados, às 20 horas e 30 minutos, com reapresentação às quintas-feiras, às 13 horas, e às sextas-feiras, às 21 horas. A nossa bancada hoje está composta, à minha direita, a doutora Márcia Plácido, nossa fiel contribuinte aqui prestando esse trabalho voluntário semanalmente, né, sempre conosco. Uma honra, doutora Ângela. O doutor Air, que está retornando essa bancada hoje, né, o filho pródigo, que a gente espera que continue sempre aqui conosco, porque é um colega que também sempre tem muito a acrescentar aqui para nós. Da mesma forma, me sinto lisonjeado e honrado também, estar participando aqui. E o doutor Demerval Trajano também, nosso fiel contribuinte, sempre participando dos nossos programas, prestando valiosas opiniões e colaborações jurídicas também. Prazer fazer parte dessa banca. E hoje, sempre à esquerda, doutor. Sempre, mas a cadeira dele é cativa ali, né? O doutor Aloysio não está presente hoje nessa nossa gravação, porque foi fazer um trabalho no interior, né, do Rio Grande do Sul, em Vacaria, para ser mais preciso, logo hoje, que estaria 3 graus em Vacaria, né? Foi fazer audiências lá, mas a semana que vem ele está de volta aqui, no seu lugar de apresentador oficial do programa Comunicando Direito. Bem, os nossos assuntos hoje são quase basicamente os que têm sido, né, em semanas atrás, porque todo o momento político que enfrentamos faz com que a gente tenha que debater sobre a Vaza Jato, sobre o governo do Bolsonaro. Então, vamos começar pela Vaza Jato, pelo governo, não sei, como os colegas decidam, né? Quem quer começar, quer falar sobre o quê? Bom, eu gostaria de falar sobre o programa Roda Viva que aconteceu ontem com o Glenn do The Intercept, que foi uma aula de jornalismo. Eu não sei se todos os colegas assistiram, mas foi muito interessante. Então, assim, só para dar uma situada, então, né, o The Intercept, né, lançou a Vaza Jato, que, na verdade, começou a trazer a público, né, conversas, né, através de uma rede social que acontecia lá na República de Curitiba. E uma coisa muito interessante, ontem o Glenn colocou, então, que ele entende que, em função disso, eles estão sofrendo uma perseguição, né? Porque o marido do Glenn, que é o David Miranda, o Davi Miranda, que é deputado federal pelo PSOL, ele está sendo agora investigado em função de rachadinhas, porque ele já foi vereador no Rio de Janeiro. Então agora, né, através do COAF, estão dizendo que poderia acontecer essas tais rachadinhas. Que são, né, as rachadinhas são dividir o salário né, do pessoal, dos colaboradores, né, que trabalham no gabinete daquele político, né? Exatamente. Isso é conhecido como rachadinha. Isso mesmo. O Glenn, então, fez a seguinte colocação, que não tem problema que façam esse tipo de investigação, porque, na verdade, o marido dele, enquanto vereador, né, nunca teve nada disso, nunca aconteceu as tais rachadinhas, né,
E em relação às rachadinhas do Flávio Bolsonaro, isso nunca, né, está sendo questionado. Muito ao contrário, né, esse assunto tem sido completamente abafado a respeito. Inclusive, a revista Veja encontrou o Queiroz, né? Não sei se vocês Sim, viram isso na mas quem semana procura passada. acha, né? Acharam o Exatamente. Queiroz, né? Pois é, então assim, o Vivendo Queiroz que- muito bem, né? muito bem no Morumbi, em São Paulo, não é? E fazendo tratamento no Albert Einstein também, e que é um hospital, né, bastante caro, que as pessoas de menos condições financeiras não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então, gente, eu gostaria de começar nesse sentido, né, que em relação a Vaza Jato, que está trazendo à luz, não é? Todas as ilegalidades praticadas, né, pela Lava Jato lá em Curitiba, né, todos os problemas que a gente, né, como nós já falamos aqui, que nós tínhamos, né, noção disso, ou menos nós acreditávamos, mas que era um saber marginal, agora, né, veio à luz, ou seja, estamos vendo tudo, né, que a Força Tarefa fez com o intuito de desconstruir a imagem das pessoas, demonizar os políticos, não é, e se transformar num quinto poder. Eu entendo que o que poderia ser feito, né? Porque essa Vaza Jato, eu acho que não está sendo feito assim está sendo feito um desserviço ao nosso país. O que poderia ter sido para fazer a Câmara e o Senado? Fazer tipo uma CPMI, uma CPMI que é uma mista, convocar esse pessoal do Intercept e esclareçam tudo, vamos organizar, vamos, porque o que acontece? Tem que ser investigado quem quer que seja. A gente entende, consegue se observar assim que no mínimo faltou um pouco de ética para aquele pessoal de Curitiba, sabe? O Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro. Então, chamou o Intercept, bom, falem tudo que você sabe, vamos investigar, vamos aprofundar, porque o que acontece? A Lava Jato, você está vendo, ela já repatriou para o Brasil 13 bilhões de reais. Então, ela prestou um serviço no Brasil, só que realmente uma notícia hoje, uma notícia amanhã tá ruim, como diz eu vi o Gilmar Mendes dizer, essa Lava Jato, eles acabaram fazendo um projeto de poder, e isso aí não é bom, entendeu? Se fosse investigar, para esclarecer, para combater a corrupção, entendo que seria válido, mas se for por um projeto de poder ou por interesses escusos, é um pouco complicado, né? Se fosse uma operação honesta, exato, né, exatamente. E não é, né? Mas eu gostaria de fazer só uma observação do Dr. Merval, porque na verdade o Glenn já compareceu na Câmara de Deputados, já compareceu também ao Senado. O Sérgio Moro compareceu nos dois também, não respondeu nada, né? Sempre com aquele papo assim, talvez, quem sabe tá fora de contexto, né? Não negou. E o Deltan Dallagnol se recusou, mesmo tendo sido convidado pela Câmara de Deputados, ele se recusou, como se recusou a entregar o celular. E o Moro também dizendo que, na verdade, né, ele já tinha saído dessa rede social, do Telegram, em 2017, que não seria possível, então, recuperar as mensagens. Tá, mas se o judiciário não poderia solicitar, independente dele querer entregar ou não? Mas é que o Moro é o judiciário, na verdade, ele não é está sendo o chefe da Polícia Federal. Ele não está sendo processado nem. Entendi. Doutora Ira, vamos ver o que o nosso colega... O que eu verifico, né, que eu tenho verificado nos últimos tempos? Eu não condeno a questão do Intercept, né? Eu até acredito que isso tenha suma importância, né, para a questão da democracia. Todavia, eu entendo que eles não devem se esconder no manto da lei de imprensa, do sigilo da fonte. Eu acredito que isso deveria ser trazido e deveria ser demonstrado. Ao mesmo tempo que o promotor, o doutor Deltan Dallagnol, também deveria entregar seu celular. Exato. O ministro Sérgio Moro também deveria demonstrar, deveria falar a respeito, né, das conversas que eles tiveram. Exato. Eu acredito que deveria haver transparência e não está havendo de ambos os lados, né? Exatamente. A gente nós temos 2 pesos e 2 medidas, na verdade, né? Então, isso seria bastante esclarecedor. Nós não podemos negar, né, doutora Ângela e doutora Márcia, que a Lava Jato tenha pontos positivos. No entanto, vindo à tona essa série de informações, essa série de fatos lamentáveis, o que eu vejo é que ela não, na verdade, não foi de um todo legítima,
Perdeu um pouco de credibilidade. Se perdeu a credibilidade, doutor. Se perdeu a credibilidade, né? Porque, enquanto advogado, nós temos que analisar a questão do ponto de vista jurídico. E nós temos essa questão apontada pelo jornalista Glenn Greenwald, né? O que ele trouxe, isso acarreta uma série de nulidades no processo penal, né? Então, os processos que vieram a condenar o presidente Lula, o Antônio Palocci, aquele, como é que é, o Costa, que era da Petrobras lá, não recordo o nome, esses processos eles estão inquinados de vício desde a origem, entendeu? Por quê? Porque o Ministério Público tem que ficar na posição dele, o Judiciário tem que ocupar a sua posição. Eu não entendo assim que não, por exemplo, não tenho nenhum óbice com a relação de o promotor se comunicar com o magistrado, mas se comunicar assim como nós advogados nos comunicamos. Claro. Né? Não pode haver uma comunicação, uma forma, vamos fazer isso, uma orientação, nós vamos fechar o cerco aqui, vamos apertar aqui. Então o que acontece agora? Né? Nós temos que ver os próximos capítulos, mas a coisa ela vem se demonstrando dessa forma. Nós vamos ter, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal analisar essa questão, né? E nós corremos o sério risco de que muitos processos aí, né, tenham muitas decisões anuladas em decorrência dessa série de fatos que foi trazida. Então, assim, né, cabe a nós esperarmos agora, né, para que nós verifiquemos aí o que vai acontecer. Porque eu, enquanto advogado, eu tenho, né, e nós todos aqui, na verdade, nós temos que convir que há uma série de nulidades aí. E é lamentável, né? Porque muitos, né, que são culpados, que foram condenados com provas robustas e cristalinas, como diria o doutor Aloysio, vão ter suas sentenças anuladas porque a credibilidade da Lava Jato. Exatamente. Até eu gostaria de fazer uma observação, porque o doutor Air estava falando, né, que a gente não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Mas eu entendo, doutor Air, que são 2 situações bem distintas. Porque, por exemplo, o Moro não podia vazar mensagens, não é? Agora, assim, na verdade, em relação ao sigilo da fonte, que o senhor colocou, né, que deveria vir a público, e né, o sigilo da fonte é constitucional, uma garantia constitucional, né, em relação à fonte. O Moro, sim, fez isso antes, né? Colocando para a Rede Globo lá conversas telefônicas fora do horário, né, que ele tinha de autorização. Sim. E assim, em relação ao STF, eu acho que agora, porque o STF estava muito acovardado, mas agora, né, diante de tudo isso que veio ao público, né, que talvez as pessoas estejam, né, tendo notícia disso que está acontecendo, eu não sei se as pessoas estão tendo notícias disso, talvez o STF tenha coragem de parar um pouco com os desmandos que acontecem, tudo em nome da Lava Jato, porque assim, tudo que se diz assim, mas isso vai enfraquecer a Lava Jato, querem terminar com a Lava Jato. Hoje eu estava ouvindo uma rádio local, não da RBS, e tinha um político falando sobre isso, né, que, porque só quem vai, né, se dar bem com o terno da Lava Jato, ou enfraquecendo a Lava Jato, são os corruptos e quem tem interesse, não é? Mas não é o que se quer, né, se quer que se faça uma operação idônea, com juízes idôneos, né, com pessoas idôneas para conduzir essa operação, essa força-tarefa, para combater a corrupção. Agora, colocar uma equipe corrupta para combater... Exatamente. Né, é lamentável, porque a Lava Jato foi o maior projeto anticorrupção. Que virou um projeto de poder. Virou um projeto de poder e que hoje se vê que para virar um projeto de poder foi extremamente corrupto. Exatamente. Desleal, né? Não se pode investigar um ilícito se utilizando de meios ilícitos, né? E é o que tem acontecido, infelizmente, né? Outra coisa também bem importante que me ocorreu agora é com relação também aos próprios magistrados do Supremo Tribunal Federal, essa questão de investigações, né? Investigações familiares dos magistrados, né?
Isso, sinceramente, eu fiquei estarrecido quando eu recebi essas informações, né, da investigação da família do Gilmar do Mendes. ministro Gilmar Mendes, do presidente, do ministro Dias Toffoli, né, tentando, de certa forma, Intimidá-los? intimidá-los e Descobrir, também né, uma forma de fazer com que eles decidissem a favor. Sim, Exatamente. Né? Então, para que prova de maneira mais ilícita, né? Imagina, né, tu conseguir uma decisão se utilizando de meios ilícitos, Coagindo apertando, coagindo, né, o julgador, né? Certo que ele vai perder a imparcialidade Com dele, certeza, vai porque ser se tiver parcial um e vai familiar atender os ali, interesses do acusador, do órgão acusador. Exato. Não, e tem outro detalhe, o doutor Demerval falou assim, que voltaram 13 bilhões de reais, não é? Foram através da Lava Jato. Mas quanto se perdeu das empresas, não é? Sim. Quanto emprego, quanta gente perdeu seu emprego, quantas empresas, não é? Foram à bancarrota em função da Lava Jato. Porque, na verdade, né, o que a gente sempre comenta aqui? foi Prende o milhares empresário, de né? A empresa empregos, né? tem que continuar, a empresa é imensa, ela consegue É o que eu continuar. sempre digo, né, assim, a corrupção, se existe corrupção naquela empresa, tu não pode matar a empresa, tu tem que tirar aqueles membros que participam da Separar o joio do trigo, administração né? que fazem a corrupção, tirá-los, mas a empresa tem que continuar, porque Mas- os empregados estão ali, né, e a empresa não é corrupta, quem são corruptos são as pessoas, né? Exatamente, é verdade. Eu sei, realmente o empregado perder o seu emprego é muito complicado, mas o que acontece estava muito assim, já enraizado na cultura, que tinha que vir a propina, que tinha... Então, o que acontece? Quando agora começou a se investigar, quem de certo estava dando propina também deu uma parada. Isso é uma roda, uma bola de neve, entendeu? As empresas quebraram, elas não foi, talvez nem seja por má administração. É que estava num rolo compressor tão grande que entrava propina, saía para um, para outro. Agora parou, consequentemente o lucro diminuiu. Tem que jogar, várias empresas estão inclusive falindo, né? Ultimamente eu tenho acompanhado, de certa forma, estou lendo uma obra aí que fala a respeito da Operação Lava Jato e da Operação Mãos Limpas, né? Faz um paralelo entre as duas. As duas. E traz, Ah. é muito rica de informações. Salvo engano, é Eduardo Cheminha, acho que é um dos procuradores. Então ele traz essa questão da corrupção, que isso vem de muito tempo. De certa forma, no seio das empresas, ela acaba ocorrendo de forma espontânea, né? Não precisa mais o político, não há necessidade do político pedir a propina. A propina já vem. Ela já vem, né? A partir do momento dessas questões de licitação, de contratos, então nós temos essas grandes construtoras, né, fazendo essa série de obras pelo país, que isso vem do período antes da Copa do Mundo, foram grandes obras, né? E anteriores também, de obras públicas, na verdade, para a construção como lá em Minas Gerais, que foi, acho que a sede do governo, né? Então isso passa por essas obras uma quantia vultuosa de valores, né? Então isso é distribuído. Essa questão também da própria construtora da Odebrecht, que tinha um departamento que cuidava diretamente, né, dessas propinas e da distribuição para os políticos, né? Então o nosso país, o nosso sistema, né? Então também traz essa questão bastante das nossas leis, que elas são muito coniventes, né? Que elas são propícias para isso, que nós temos imunidades, né? Que não deveriam. A Operação existir. Mãos Limpas na Itália, pelo menos até onde eu li, ela não causou esse desemprego, ela não causou ela não teve um impacto social. Ela não teve esse impacto social que a Lava Jato, que apesar do Moro ter se inspirado, né, na Operação Mãos Limpas e ter viajado diversas vezes para a Itália, inclusive conversando com os juízes, ex-juízes, né? E é bem diferente da nossa. Infelizmente, ele não seguiu, né, a cartilha italiana, Sim, né? essa questão do impacto ela é inevitável, né? Porque muitas empresas acabaram por encerrar suas atividades. Agora, né? essa Operação Mãos Limpas na Itália, o Moro foi lá para assim, usar como referência aqui no Brasil, e ela também ela acabou sendo sufocada no futuro, mas
tempo depois os políticos acabaram... Ela durou 3 anos, se não me engano, Exatamente, não foi, doutor Demerval? isso. Não, a maioria continua ocupando cargo público, É. a maioria continua. continua. Na Itália, tanto aqui no Brasil é pior, né? Aqui Mas é pior, né? na Itália também a maioria continua, porque o que acontece, né? Se traz essa questão também da informação, né? Por exemplo, os eleitores, que dentre eles nós nos enquadramos, a questão dos eleitores que vão atrás, que buscam as informações, que vão atrás das notícias, se for verificar essa questão assim a quantidade de eleitores, a gente vai ver que não tem um número expressivo, que não faz a diferença. O que faz a diferença é a massa desinformada, né? A pessoa vai lá, corrompe. Um exemplo que eu me deparei ontem é a questão novamente surgiu o nome do senador Fernando Collor de Mello, novamente em relação à corrupção em uma das empresas da Lava Jato. Lá atrás, em 1992, né, o pessoal saiu às ruas, né? Eu era bem jovem, acredito que eu tinha 92, eu tinha uns 11, 12 anos, mas eu tive o privilégio de acompanhar isso, né? Ele acabou se utilizando de um estratagema para não sofrer o impeachment, né? Exato. Mesmo ele tenha se tornado inelegível, mas ele voltou com toda a força. Eu dizia, né, na minha ignorância, talvez, eu dizia, este cara vai se candidatar e ele vai se candidatar a presidente de novo. Não aconteceu, mas ele foi senador da República. Mas a gente pensa assim, né, que o brasileiro tem memória curta, reelegeu o Collor por um cargo político, né, não era para ter sido reeleito. As pessoas, isso é a ignorância do povo, isso é a ignorância. Mas hoje, com a internet, qualquer pessoa que queira saber algo de alguém, vai na internet, vai no Google ali, procura e tu vai saber o passado, o histórico, político daquela pessoa, né? Mas daí, doutora Ângela, E vem aí um PSL elege. cheio de fake news E as elege. pessoas têm Pois ideia. O problema todo então, são mas se essas, acredita o que é isso? Que fenômeno é esse? Que até hoje o brasileiro não sabe votar. Mas eu acho que é um pouco de preguiça às vezes, doutora Ângela, porque assim, ó, normalmente, antes de eu postar alguma coisa na rede social, eu busco a fonte. Eu leio a matéria, né? Para ver se eu não estou, né, também disseminando fake news por aí. Que é crime. Exato. Não, e antes mesmo, né, de ser criminalizado, eu lembro que um dia eu coloquei a foto de uma manifestação, né? E daí um amigo meu me mandou uma mensagem assim, olha, essa foto não é dessa época, essa foto aqui, né, é de um outro momento. Eu tirei imediatamente da minha rede social aquela foto. Só que as pessoas, azar, deixa assim, Deixa pelo assim, menos está deixa assim. beneficiando Agora, o que eu quero, com azar. esses incêndios da Amazônia, também Sim, circulou sério, incêndios que era aqui no Chuí, Pois é. quando queimou aqui a reserva ecológica do Chuí, que deu um incêndio, colocaram até lá na Espanha, estavam colocando, o Cristiano Ronaldo colocou, como se fosse eu vi o incêndio da exatamente. Amazônia. É, uma Depois foto antiga. circulou um macaquinho assim, com um bebezinho chorando, mesmo. o filhinho, né, com o filhinho chorando. Aquela foto também não era do Brasil, aquela foto era da Índia. Um fotógrafo indiano, uma foto famosa. Então, e as pessoas usam e vão, e tu sabe que aquilo ali não é, e tu vai circulando. Claro que essas duas fotos, esses exemplos que eu estou dando, não tem um prejuízo maior, né? Assim, não causam um prejuízo maior. Mas imagina a fake news falando coisas sobre uma pessoa que aquilo não é verdade, né? Como foi a Exatamente. eleição do Bolsonaro, né? Exatamente. O doutor, aí ele estava falando do Collor, né? Mas, se não me engano, a família do Collor é dona de rede de comunicação em Alagoas, sim. né? Gente, a mídia constrói e desconstrói Exatamente. as pessoas no momento que ela quiser, né? Então, assim, ó, uma coisa que o doutor Demerval sempre coloca, né, que estão batendo bastante no Bolsonaro, bateram muito na Dilma, né? Assim, eles podem se dizer também protagonistas do impeachment. Né? Porque, na Sim. verdade, aquele golpe Formadores foi de opinião, midiático, foi político, foi parlamentar. Né? Tudo organizadinho para que a Dilma saísse. Né? Que 2 semanas depois, ou 2 dias, não lembro agora, a pedalada fiscal já não era mais crime. Sim, embora eu me lembro da época aqui que nós debatimos isso incessantemente, essa questão eu sempre deixei claro, embora não seja simpatizante
né, da questão partidária Claro. do Partido dos Trabalhadores, mas eu sempre disse, sempre teve o viés político, né? Foi uma questão política e deixar para uma série de... Tudo bem, isso a Constituição prevê, mas deixar para uma série de deputados tu decidir e não levar isso para consulta popular, então, né? E deixar decidir, tirar uma pessoa e colocar uma pessoa lá que, convenhamos, né? Temerária, né? Essa era temerária, de fato, convenhamos, né? E ela, né, também, a mídia, de certa forma, trabalhou muito em cima disso. Né? Exatamente. Bastante. Mas o problema todo da mídia não é, eu sempre digo isso, eles não estão preocupados com o futuro do país. Eu vejo, não, eles estão preocupados com a audiência deles, deles. né? Vender Com a audiência As grandes financeira. emissoras, financeiro. a gente pode verificar, nós podemos verificar, fazer traçar entre as duas principais, digamos assim, de ponta, né? A Rede Globo de televisão e a Rede Record. Uma, né, se posiciona, dá pra gente ver de forma explícita contra o governo, e a Record não, né? Por quê? Por causa da questão partidária, questão religiosa, enfim, né? Tá aliado. Mas o que eles querem, afinal? Eles querem defender o governo do Jair Bolsonaro? Não, eles querem lucrar, né? Eles querem lucrar. Estão em disputa vender constante. E publicidade. quem acaba perdendo sempre a população. Claro. Né? Nós devemos ir Sempre. atrás dessas informações. No frigir dos ovos Sempre, é a população que Essa perde. questão de fake news, de espalhar notícias, tem uma pessoa maldosa que vai lá e manipula, inventa tal coisa para ganhar uma notoriedade, digamos assim, e as notícias acabam sendo disseminadas. E acaba prejudicando, de certa forma, acaba prejudicando o país. Né? Pois é, mas aí, doutora, uma outra coisa, uma grande irresponsabilidade, voltando para a Lava Jato, os vazamentos seletivos. O Deltan Dallagnol fez isso, inclusive com o repórter da Globo, não é? Assim, ó, vazando informações para poder forçar uma delação futura, né? Então, eu tenho muito senão em relação a isso. O vazamento da delação do Palocci. Exato. Uma semana Antes das eleições, segundo Nós das temos aquela eleições. questão do Bessias também, aquela época. Exato, lá, que estava fora do horário, né, autorizado. O presidente Lula, Exatamente. enfim, é uma não novidade. podia ter. Embora nós estejamos analisando, nós sempre temos que ver pela questão jurídica. Claro. Se era uma prova ilícita, ela não é válida, não adianta. Mas na fazer. Mas época- depois da desconstrução não adianta mais. Mas Você o que o Moro tirou a disse, prova. né, na época, eu sempre repito isso aqui, o povo precisa saber, a população Saber de precisa que saber. forma, como é que o Os magistrado meios vai fazer justificam isso? os fins, foi o que ele disse Gera na os época. frutos né? da árvore contaminada. E agora, Exatamente. e agora ele não quer que fale, né? Mas uma outra coisa, gente, assim, porque eu sou a teórica da conspiração aqui da bancada, né? Assim, ó, eu lembro que... subversiva, assim. eu tô sempre Terrorista. teorizando alguma conspiração aqui, né? Por exemplo, eu lembro quando morreu, não é, o Teori Zavascki. Então, assim, quem é que ia ficar no lugar do Teori? O Fachin saiu da turma que ele estava, ele foi para a segunda turma, que é responsável pela Lava Jato, e foi sorteado, né? Então, ele ficou de relator, tudo que for relativo à Lava Jato é com o Fachin. Aí, daqui a pouco, me aparece, né, lá uma conversa do Deltan dizendo que o Fachin é nosso, né? O Fachin é nosso. Tudo bem. A gente sabe que ali com o Fachin é difícil mesmo a situação, né? Porque muito dificilmente ele vai contrariar alguma decisão que tenha vindo de lá da República de Curitiba. A gente estava falando ali na Odebrecht, né? Que é importante que se tenha realmente, né, uma força-tarefa, não sei, mas que se combata a corrupção. Mas a Odebrecht, por exemplo, né, tinha um departamento de propina. Esse departamento de propina, ele tinha uma planilha, inclusive com os nomes, né, das pessoas que eram beneficiadas. Só que o Tacla Duran, né, que mora na Espanha, já disse que essa planilha foi adulterada, ele já apresentou a planilha correta. Né? E daí o que aconteceu? O Moro disse que ele não ia ouvir, ele não queria ouvir o Tacla Duran, porque o Tacla Duran era um criminoso. Mas quem fez as outras delações que ele aceitou? Eram anjos ou eram criminosos também? Em relação à condenação do presidente Lula por um ato futuro indeterminado, foi com base na delação do Léo Pinheiro da OAS, também delator, era corréu naquele processo, e acrescentou coisas à sua delação, dizendo que existia um caixa único também,
que existia uma conta, não é que o Lula se beneficiaria. Só que essa conta também não aparece, nunca existiu, e que o Lula mandou que ele destruísse provas, ele jogou, se não me engano, Pois um notebook é, né? no mar. Mas Só aí, em relação ao Lula, em aí a relação a gente- ele não a gente construiu provas. pensa assim, né? Tirar o Lula das eleições, né? Para botar o Jair Bolsonaro. Mas, Infelizmente, meu Deus, não sei. retornamos, né? É verdade. É que a cada momento que passa, isso vai se tornando cada vez mais explícito, vai se mostrando cada vez mais. Porque ele próprio, né? O próprio presidente não se auxilia, não se ajuda, né? Fala Ele não uma sabe se série de comunicar propriedades, com a- não se comunica, né? Traz uma série de... Aquela questão, infelizmente eu tenho que me posicionar contra isso, questão da carteira de trabalho verde e amarela, né? Verdade. Questão dessa outra nova reforma aí, que foi acho que é uma MP, né? Que ele trouxe mais uma série de direitos que foram cortados. Em relação à educação, à Sim, cultura, sim, tudo, também, tá tudo também. As bolsas para pesquisa. É. E tudo isso cortadas, né? travestido de avanço econômico, né? Mas algumas coisas assim também, né, gente? Eu estava vendo ontem na televisão, quando saiu essa PEC das domésticas, a lei das domésticas, demitiram um monte de domésticas. Daí onde estava vendo, atualmente tem 6 milhões de domésticas no Brasil. 4 milhões e meio estão sem carteira. Quer dizer, também tem que olhar o lado do empregador, do empregado, porque senão gera desemprego também. Mas eu acho que tudo isso, assim, tem tantas domésticas e a maioria em situação irregular, porque o desemprego no país está muito grande. Sim, e a crise? Nem todo mundo que podia pagar uma empregada doméstica consegue pagar hoje. E aí o que acaba? Quando assim a economia está toda errada, o desemprego está bombando, as pessoas aceitam trabalhar de Exatamente. qualquer jeito, sim, com na informalidade, carteira, Na informalidade. porque é a maneira, é aquilo Ou não é tem nada. aquilo, ou não tem nada. É que era uma escravidão, a empregada doméstica vivia, não é? Sim, tinha uma lei à parte, né? Não era Exatamente. não fazia nem parte da CLT. Sim, a questão, isso com relação à questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Isso. né? Também essa questão da jornada, não Né? importava Hora se extra, se dormia pernoitasse no no trabalho, trabalho, né? Poderia 13º. trabalhar, a questão do 13º salário. Essa questão foi bem importante, da PEC das domésticas, essa questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Ela foi bem importante porque até como da forma que ela foi pensada, né? Com o depósito, além de se depositar os 8%, Só que se ela deposita foi, 3%. eu acho justo, eu sempre defendo o trabalhador aqui, mas ela foi pensada para um país rico, Sim, Também, para um país que está com a sua sim. economia a todo vapor, Sim. Exato. não para um país pobre como o nosso e Isso. né, com tanto desemprego que as pessoas acabam tendo que trabalhar como diarista, como doméstica, né? Porque, então, mas eu lembro assim que quando eu me formei, a empregada doméstica, ela ganhava menos que um salário mínimo. Sim. Então, Não era valorizada, né? não era Eu valorizado. estive lá no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, daí falando com o ministro lá, nós estivemos lá, e ele disse, o que gera o desemprego é que a economia está combalida, a economia está, né? Não está andando, porque se a Não economia... gira, né? Não. Exatamente, se a economia andar, o desemprego também diminui. Mas, Mas- perdão, desculpa, doutora Cortala, mas assim, doutora. nós não podemos dizer que que há direitos demais para o trabalhador, porque o pensamento do governo, infelizmente, é esse, que o trabalhador tem direitos demais e isso impede o avanço da economia, né? Nós temos aqui, ó, nós temos, eu sou suspeito para falar, porque eu sou advogado trabalhista, então nós temos a reforma trabalhista que foi trazida. Vamos aumentar os postos de trabalho, vamos aumentar os empregos. A reforma Onde vai estão? aumentar. Vai aumentar. Não aumentou, né? Infelizmente, o Nem que a a longo gente vê prazo. cada É que vez mais nem a é longo que nenhum prazo, projeto de lei, infelizmente. nenhuma PEC, nada vai funcionar como o doutor Demerval disse, se a economia não tiver a todo vapor, né? Pois é, mas doutora Ângela, desculpe me Não, interromper, pode falar, se eu pode concluir. falar. Assim, ó, por exemplo, quando o Temer, depois do golpe de 2016, o Temer entrou com a Ponte para o Futuro, né? Que no meu entendimento era um retrocesso absoluto, era lamentável, né? E voltou com Ordem e Progresso, aquela coisa toda.
Aí tudo bem. Então, assim, ó, tudo tinha que ser feito no sentido de enxugar a máquina pública, né? Enxugar, Sim, enxugar, sim. enxugar completamente, Sim. privatiza, vende pré-sal, vende tudo, né? Aí o que aconteceu? Aí, sim, primeira coisa, então, o que tinha que acontecer? Para o Brasil voltar a crescer, primeiro tira a Dilma, né? Tiraram. Aí, assim, bom, aí o Temer veio com a ponte para o futuro, aí veio com aquela medida provisória que era do controle dos gastos, não é por 20 anos, aquela coisa toda. Aí o Brasil vai voltar a crescer. O Brasil não voltou a crescer. Aí Então, vamos reforma eleger, trabalhista. vamos eleger o Bolsonaro, É. porque daí o Brasil Não, vai mas doutor, voltar. antes disso, antes Sim, teve a reforma foi do trabalhista. Temer, né? Agora o Brasil vai voltar a crescer. Agora tem que ter a reforma, né, tem que ter essa reforma previdenciária, né, na Previdência. Tem que ter para o Brasil voltar Senão a o crescer. Brasil quebra. Não, Exatamente. não é nem voltar. Se não tiver a reforma previdenciária, o Brasil quebra. Segundo, Mas eu entendo. Assim, segundo eles, né? Não e são- daí a gente pensa assim, gente, eles estão sempre adiando essa retomada do crescimento Sempre do tem Brasil. uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Aí é como se a gente fica sentado e dizendo, né? Eu não vou fazer tal coisa porque vou esperar. É porque não e vai fica dar esperando certo. e daí não faz nada. É aquele derrotismo, assim. Eu só me permito, eu vou responder assim um questionamento do Dr. Demerval da questão do crescimento, né? Enquanto nós tivermos a questão tributária for da forma que é do nosso país, nós não vamos ter avanços. A gente tem todo esse entrave nessa quantidade de impostos que nós temos. E isso refreia o crescimento, Sim. né? Sim. Impede o empresário de crescer. De investir, de crescer. Olha, se nós verificarmos a questão, eu não quero nem entrar porque isso aqui vai dar um assunto muito, né, muito longo, mas a questão da reforma trabalhista. Porque a maioria dos pedidos que batem a porta da Justiça do Trabalho hoje dizem respeito ao quê? Verbas rescisórias, reconhecimento de vínculo. Isso aí, os dados estão lá que comprovam, são dados concretos. Correto. Né? Evidente, serviu para que terminasse com aquela festa que era, serviu. Eu enquanto advogado trabalhista e advogado trabalhador, eu tenho que concordar com isso. Né? Mas enquanto o governo se dedicar extremamente à questão de trabalhista, previdenciária, e não se ater à questão tributária, mas aí assim, se deu urgência e prioridade para duas questões. Quem movimenta o país se não o trabalhador? Exatamente. Nos diversos postos de trabalho. Se nós atacarmos o trabalhador, certamente o país não vai crescer, a economia não vai avançar, porque nós dependemos nos mais diversos segmentos do trabalhador ainda hoje, mesmo com o avanço das tecnologias. Tá, mas doutor, por que o senhor acha que também tem esses 13 milhões de desempregados? O empregador também tá mal. Sim, mas aí que entra a questão que eu estava lhe falando, a questão tributária. Tributária. Que se incentivar de melhor forma, outra coisa. O presidente Bolsonaro levanta uma bandeira da questão da desburocratização. Isso. Nós temos também um entrave burocrático. Sim, é verdade. Né? É verdade. Nós temos. E outra coisa, nós temos o avanço de empresas multinacionais que vêm para cá, essas empresas de aplicativo, que precarizam o trabalho. Né? Nós temos empresas de entrega de alimentos, nós temos empresas de transporte, que o grosso do dinheiro fica na mão delas. Né? Não se preocupam com nada, deixam tudo na mão da pessoa que vai trabalhar para elas. Eu nem vou dizer o trabalhador, né? Eles não vão tratar de trabalhador, deixam tudo na mão deles. O que eles fazem? Eles recolhem INSS, contribuem com a Previdência? Não. Né? Utiliza o meio de transporte, utiliza a força de trabalho. A única coisa que oferece é uma plataforma. Exatamente. Né? E se aproveitou do desemprego. Se aproveitou do desemprego. Né? E tudo isso né, favorece que essas empresas estrangeiras, né, de fora, venham se instalar aqui porque tem o desemprego. Eu vejo, assim, pessoas trabalhando nesses aplicativos que tu fica assim, puxa, mas tu tá fazendo isso, eu não tive que fazer. Ou quando tem um trabalho, a renda é insuficiente. Ele tem que complementar. E o problema é que só se vê o governo falando no mercado. Só se pensa no mercado. O povo é esquecido completamente. Ontem eu ouvi uma notícia que o Bolsonaro vai importar etanol dos Estados Unidos, 750 milhões de etanol, de litros de etanol. Ele tirou
como se chama, gente, assim, para importar, né, teriam que pagar, então, Um imposto, Imposto. né? Ele tirou um isento, né? imposto Isento de... preocupado com a economia lá nos Estados Unidos, sendo que aqui não é, ele está sendo extremamente criticado pelo grupo, não é, que também trabalha com isso, pelo pessoal da agricultura, Sim. porque tirou da boca do brasileiro para entregar lá para o Donald Trump. Então, assim, gente, é um governo que só trabalha para o mercado, porque assim, o presidente Lula dizia isso: dinheiro na mão do povo faz a economia girar. Sim, Né? sim, A economia vai girar. O Bolsa Família era atacado de todas as formas Ele possíveis. vai perder de várias empresas contratos de venda de carne, né? Exatamente. De carne, de couro. Mas, colegas, assim, ó, o Brasil está numa recessão, né? Nós todos sabemos. Sim. Mas a inflação está controlada, o dólar está controlado. Olha a vizinha que é a Argentina aqui, que é A vizinha argentina liberal. Quando o Macri venceu a eleição, dizia assim, ó, vamos ver agora, né? Que maravilha que vai ficar a Argentina. Moratória. olha, Justamente por jogar só para o mercado, gente. Esquece E a gente das não pessoas. deve, né, de dizer assim, bom, eu tô mal, mas fulano tá pior. Não, tem e o que se brasileiro levantar. não vai pra rua. O brasileiro Se é meio possível, gato. né, se levanta e dá uma mãozinha pro fulano. O povo Não se argentino conformar, né? vai à luta, vai pra rua, né? Eles São- protestam e agora são a Cristina guerreiros. Kirchner, né? Ela é vice, na verdade, Ela é vice. mas vão tirar o neoliberal do poder. Quem sabe a Argentina volta a crescer. Nós colocamos uma pessoa que só pensa em viés ideológico, que só atua para o mercado, Eu acho que ele nem que só pensa na própria família, mas é o Paulo Não Guedes. sei, Paulo Guedes por trás dele, Bom, ali, ele né? sempre disse que era os Tentando ganhar ministros, dinheiro. Né? Ainda mais em cima da Previdência, porque na verdade, não sei se vocês perceberam que tinha aquela capitalização, o regime de capitalização da Previdência foi tirado e a reforma foi aprovada. Agora, se não me engano, por medida provisória, vai ser imposta a capitalização. que não seria aprovada, né? Exatamente. Então, gente, assim, de qualquer forma, estão jogando para o mercado. E é uma questão bem mais política também, essa questão da Previdência. Aí nós verificamos uma guerra, uma queda de braço, né, que tem do governo com a oposição, essa questão, e ninguém está preocupado com a questão do próprio trabalhador. Do próprio trabalhador, vai sofrer o impacto. futuro, como é que É o futuro, né? futuro. Mas eu acho que nós todos vamos ser atingidos. Mas eu fiz um curso ano passado de direito previdenciário e o professor, ele trabalha no INSS. Ele disse que se não fizesse essa reforma, Ah, sim. em 2030 vão fazer que nem a Mas Grécia, que- não vão poder mais pagar. É que a gente tem muita questão de benefícios previdenciários que pessoas que não deveriam estar recebendo estão recebendo. Estão Pois é, recebendo, isso como, tem muito. Né? Nós temos Fazer questão um pente também, a fino. pessoa vai lá, eu não atuo no direito previdenciário, né? Mas a pessoa chega no final, contribui para pegar o teto lá, ela contribui baixo, chega lá no Chega final lá no para receber final a mais. Né? Em detrimento dos outros. E aí as pessoas que mais precisam na sua velhice, que são os idosos, né? Os idosos que precisam receber salário mínimo, né? Salário mínimo para custear suas despesas, né? E ninguém se preocupou com isso, né? O que foi? Foi postergar a idade de aposentadoria, então a pessoa vai trabalhar mais, né? Tende a adoecer mais, né? E vai precisar, e ainda vai chegar lá para se aposentar, se não cumprir com os requisitos não vai receber o valor, vai receber a menos ainda. Pois é, mas doutora Ira, o senhor mesmo estava falando ali sobre essa uberização que aconteceu, Sim. né? A pejotização, as pessoas Sim. agora, né, vão trabalhar por conta, E obviamente, sempre o meio ali, né? né? Até tinha um Meio, colega meio. que dizia muito isso, aquela coisa assim, eu trabalho de dia para comer de noite, né? A Sim, pessoa, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo. Isso. Essa pessoa não vai contribuir para a Previdência. Não. Né? Então tá. Aí o Bolsonaro diz assim: coitado do empreendedor, coitado, vocês não imaginam o sofrimento que é ser empresário. Né? Quando, na verdade, o trabalhador... sofrimento é ser brasileiro, né? Mas Nesse assim, gente, momento, mas assim- sofrer é ser brasileiro. Mas doutor Demerval, o senhor imagina, então, assim, ó, o trabalhador, né, que está lá pegando aqueles ônibus, horas no trânsito também, para ganhar uma merreca e não vai poder se aposentar daqui a pouco, gente. Porque ele a Previdência Social, ela era... Então, assim, a empresa não vai mais precisar fazer a sua contribuição para a Previdência Social. Ela era solidária. Ela deixou de ser solidária. Ou seja, eu vou pagar o INSS e o empregador está liberado, porque o coitadinho do empregador, né? E o senhor sabe, doutor, né, que o senhor vê a questão empresária, né, que o senhor analisa, o senhor sabe que a maioria do custo do empregado não está ligado à questão das verbas salariais. O custo dele
está ligado à questão tributária, né? A questão previdenciária Sim, também. isso. Sabe que o salário ele dobra, acaba dobrando. Exatamente. Né? E a questão também, tem a questão das verbas indenizatórias, enfim, isso acaba sendo custoso. Claro, E essa questão ligada à questão tributária, claro, né? exatamente. Isso acaba impedindo. O que acontece? Os postos de trabalho tendem a diminuir. As pessoas que tinham 3 empregados, hoje elas têm um. No meu caso, Enquanto isso não se resolver, Claro. é isso. Enquanto isso não ficar resolvido, não adianta dizer que eu torno a dizer, estou sendo redundante aqui. Não adianta nós dizermos que o trabalhador, esse excesso de direitos acaba por refrear a economia. Não é um refreia. excesso Mas de sabe direito, que não é o eu tive num país, na Costa Rica, e lá o salário, a pessoa ganha bem mais trabalhando Sim, e na hora da rescisão menos, entende? sim. Porque o Brasil, eu vi um caso. Cara, eu tenho que demitir um funcionário, eu não tenho condições de demiti-lo. Sim. Porque- Isso é comum. porque né? é Sim, comum. sim. É que as pessoas também acabam não se preocupando com a questão. Claro, às vezes eu digo não se preocupando, eu analiso de maneira fria. A Claro. gente não sabe os problemas que Claro, estão envolvidos claro. por trás disso. Mas acaba não se preocupando com essas questões de fazer uma economia Claro. e chega na hora não tem condições. Claro. Evidente. Mas é que assim, ó, tudo gira em torno disso. Por exemplo, a questão. A remuneração, eu ouvi uma notícia que em janeiro o salário vai chegar a 1.054, se eu não me engano. Né? Nós estamos em 998. Vai dar R$56 de aumento. É, R$1.000. R$1.000. Né? Então, o senhor pensa, tudo bem, claro, para o empregador é diferente, vai Bastante, recolher mas- o fundo de garantia por tempo de serviço, vai recolher o INSS, ele tem que recolher o valor das férias anuais em cima disso, Claro. já tem que se provisionar. Mas se ele claro. tiver, Claro. né, vamos falar popularmente, faturando bem, Sim, o custo de um empregado se paga e muito, né? Sim. Compensa tu ter 2, 3 empregados, quanto mais empregados tiver, melhor. Mas para isso tem que ter um país que esteja. É pujante, não é? É a pleno emprego. Sim, mas assim, ó, o que acontece, gente? No meu caso, eu vou citar um exemplo. Eu tinha lá 8 funcionários. Com esses direitos trabalhistas, hoje eu estou com 3 e eu e meus filhos. Porque então, o que acontece? Se não tivesse tanto esses direitos aí, teria mais gente empregada. Então, é claro, eu acho que isso aí depende de a economia andar, ela deslanchar, porque se ela deslanchar, tu vai precisar do funcionário, né? E do jeito que ela está retraída, freada, Vamos ver, né? Se Mas, fazer doutor 8, 9 Demerval, meses. já teve essa reforma trabalhista. E por que não tem mais gente empregada? porque a economia ainda não deslanchou. Estamos esperando o quê, gente? Tudo que eles diziam que precisava para a economia andar, Vamos já torcer. aconteceu, já tiraram Vamos direito. torcer e vamos É fazer só- um pequeno intervalo. É só você- Né? é Acho só- que está na hora, né, Antônio? Estou cortando meus colegas tá. aqui, mas Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Soster Imóveis. La Provence Imóveis. Artes Pedras. Estilo Pisos. Farmácia Pastoriza. Bem, vamos começar agora a responder as perguntas enviadas pelos telespectadores. Vamos ver. O senhor Ernesto pergunta: quando posso pedir a exoneração da pensão alimentícia? O doutor Demerval poderia responder? Bastante interessante essa pergunta do nosso assinante, telespectador, né? Se entra com uma ação autônoma, uma ação própria de exoneração de alimentos, essa ação, ela pode também ser consensual, se o alimentante ou o alimentado chegarem a um denominador comum, né? Um consenso, e geralmente, não é sempre, mas aos 18 anos pode ser solicitado. E as exceções, por exemplo, quando a pessoa está numa faculdade, é 21, tem juízes que vai até os 24 anos, e há casos também que se a pessoa tiver alguma necessidade especial que não tem exoneração nunca, os pais, os avós, os responsáveis, são obrigados a manter ele durante toda a vida. Sempre tem que ser levado em conta, né, nesses casos, o binômio necessidade e possibilidade, né? A necessidade de quem precisa com a possibilidade de quem vai alcançar os alimentos. E não é automático, E não é automático, tem que ser solicitado. sempre tem que ter o requerimento. Né? E atualmente, assim, existem cursos universitários que são mais extensivos, mais complexos. Então, nesses casos também, às vezes, o aluno demora mais tempo para se formar, né? Então, nesses casos, assim, casos excepcionais,
os juízes deferem que continue um pouco mais até a pessoa se formar. Desde, claro, né, que o aluno seja um aluno dedicado, né, aplicado. Não vai fazer uma cadeira o resto da vida para não, pra ficar se recebendo. estendendo assim, não é? É verdade. Vamos ver. O senhor Luiz Carlos Couto pergunta: qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário do empregado? Doutor Air, que é advogado trabalhista. Pois bem, lá na consolidação das leis de trabalho, né, no artigo 459, né, e no parágrafo 1º desse artigo diz que se tem até o 5º dia útil, né, do mês subsequente ao vencido, né, para se fazer o pagamento, né. Então se tem que observar essa questão, né. Também a questão ali depende muito também de ajuste coletivo, também a questão se leva em conta muito, por exemplo, o 5º dia útil vai cair no domingo, então em convenção coletiva há esse ajuste também para que se antecipe, né, para que não se precise aí, né, para que não haja prejuízo ao trabalhador, né. Então se tem aí, a empresa tem esse período, tem empresas que pagam antes, mas ela tem até o 5º dia útil, né? E tem que verificar também essa questão do final de semana, questão de feriado, mas geralmente, né, para que não haja prejuízo ao empregado, né, se contabiliza isso antes. Outra coisa, né, a questão também se conta ali o sábado, né, muito se conta a questão de sábado como dia útil também, se há questão de movimentação bancária, né, tu faz a transferência, mas que o empregado tem a possibilidade de fazer um saque no banco, né, o saque em uma casa lotérica, né, então se conta como dia útil para recebimento e não para pagamento, né, porque a questão bancária ficaria para compensação, mas para receber se conta o sábado como dia útil também. Então, mais uma explicação. Se a empresa atrasar alguns dias, o que ela... Se atrasar, não surte assim, não se tem maiores problemas. O atraso reiterado, ele gera direito à rescisão indireta do contrato de trabalho por descumprimento contratual por parte do empregador, né? No entanto, assim, para que se tenha uma penalidade, que se impõe uma penalidade, isso é uma legislação bem antiga, a lei, né? O atraso teria que ser superior a 30 dias do salário, tá? Mas agora, atraso, só tem que cuidar a questão do atraso reiterado, né? E também prestar bastante atenção nessa questão dos dias úteis, né? Para que não se pague lá, vai pagar após. Geralmente, a gente se depara muito com a questão de empresa, vai pagar, seria o 6º dia útil, vai pagar após isso. E aí isso gera atraso reiterado. Aí sim se poderia pedir aí, né, isso superior a 3 vezes, digamos, num ano, assim, aí você pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, né, rescisão indireta, aproveitando o ensejo, né, para explicar o que é, seria a justa causa do empregador, né, o empregador está dando causa para que o empregado peça aí, né, a sua dispensa e ele vai ter garantidos todos os seus direitos, sendo o aviso prévio, né, o 13º salário proporcional, as férias integrais e as proporcionais, o fundo de garantia por tempo de serviço e a indenização fundiária dos 40%. Vai ter direito a todos os seus direitos. E para o seletista, não é, doutora Air? Porque, na verdade, sim. Né, os funcionários os públicos aqui já estão se tivesse. recebendo, né? Sim. Aí Muito atrasado. Porque- vai observar se tem uma questão também que foi pacificada recentemente, né, em relação ao servidor público, a questão do indenização por danos morais, né, em decorrência dos atrasos reiterados de salário Dos e dos parcelamentos. períodos superiores a 30 dias, né? Até eu vejo assim, eu entendo que a jurisprudência tem favorecido um bocado ao Estado, né? Mas se tem também direito a garantir essa indenização, só que garante a indenização. Agora, receber, não digo da mesma forma, que aí vai ter que entrar numa verdade. fila. O empregado ele tem que ter o recebimento do seu trabalho, né, do seu salário num dia determinado para ele poder se organizar, para isso não gerar um estresse, para não ele tem contas. Então, como o doutor Air falou, a falta, o atraso no pagamento dos salários, né, do salário reiteradamente é falta grave. Sim, é uma É falta falta grave, grave. isso mesmo. É Então, verdade. Vamos lá.
A senhora Amanda Regazzoni pergunta: quais os prazos previstos para reclamar dos vícios existentes no imóvel? Na verdade, através do Código de Defesa do Consumidor, fica estabelecido que vícios aparentes, não é? Quando a pessoa chega no imóvel, né, e constata que existe, né, um problema no imóvel, é de 90 dias, a partir da entrega do imóvel. Quando, na verdade, essa pessoa, né, recebe o imóvel, parece que o imóvel se encontra completamente em condições e com o passar do tempo, não é? Esse imóvel começa a apresentar vícios, que seriam os vícios ocultos, ela também tem 90 dias, mas a partir da constatação. Como, por exemplo, a pessoa recebe o seu imóvel e passa a morar naquele imóvel, né, está vivendo ali sem problema nenhum. E daqui a pouco surge um vazamento, não é? Surge uma rachadura na parede, por exemplo, né, que no momento da entrega do bem não existia. Então, a partir da constatação desse vício, que a princípio era um vício oculto, então a contagem é de 90 dias para reclamar, através do Código de Defesa do Consumidor. Então, e era isso. O programa está terminando. Vamos nos despedindo aqui. Doutor Demerval, quer deixar algum recado aí? Quero agradecer ao nosso telespectador que nos acompanha sempre aqui e dizer que até a próxima semana estaremos novamente. Doutora Márcia? Muito obrigada também pelo convite, pela audiência, porque sempre que a gente tem um canal, não é, para poder falar as coisas que a gente pensa, né, eu acho muito importante. Agradeço muito a oportunidade. O doutor Air, nosso. Agradeço da mesma forma a oportunidade, né? Agradeço o convite da doutora Ângela. Né? Me sinto feliz em estar retornando aqui e ter o privilégio de dividir essa bancada com vocês. Muito obrigada. Esperamos que essa seja a primeira de uma nova fase, que o senhor venha muitas e muitas vezes aqui conosco. Bem, então era isso. Vamos nos despedindo e até a semana que vem.